Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, jogadores do Flamengo ganham mais um dia de folga, é isso mesmo, cara, que beleza, colônia de férias, Ninho do Urubu, reviravolta no Flamengo, nós vamos falar sobre isso e muito mais, a política no clube ferve e Flamengo difícil terá grandes reforços nessa temporada, até porque a oposição pressiona a gestão do BAP por má gestão, porque as contratações realizadas até agora foram contratações de altíssimo custo e pouca produtividade. Em contrapartida, o clube apresenta um déficit no primeiro trimestre e quando ele pegou, no mesmo período, primeiro trimestre de 2025, existia um superávit de 123 milhões. Eu tenho os números aqui, vou passar para vocês já já. Eu peço a vocês para que metam o dedo no like e inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Agora, dá essa moral pra gente, porque nós vamos rodar a vinheta e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone! Galera, coloquei até meu óculos aqui para poder ler. E a gente vai explicar para vocês que o Flamengo vive um momento político conturbado. E por conta desse momento político conturbado, o Flamengo dificilmente vai ter recursos para poder executar e conseguir a contratação de grandes jogadores nessa janela. O Flamengo perdeu a oportunidade de contratar, acabou não fazendo e agora, a oposição pressiona. Eu queria só explicar para vocês que quando se fala oposição, muita gente acredita diretamente ao ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Segundo informações que a gente tem obtido, Rodolfo Landim ele não tem participado da vida política do Flamengo. Até porque ele não pode participar, ele teve um pedido de expulsão, porque ele é dono de uma SAF de um outro clube, então não é ele que participa, são realmente os associados e também conselheiros do Flamengo que hoje estão se manifestando contrária à gestão do BAP. E existe um forte movimento para que uma pessoa que vocês vão saber em breve, nós vamos apresentar tudo aqui para vocês, documentado inclusive, para que essa pessoa seja o candidato à oposição ao presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que não vem agradando em nada uma série de associados do clube. Uma grande parte está muito satisfeito, mas está satisfeito por outros motivos que vocês também vão saber. Bom, a gente mergulhou nesse final de semana na política do Flamengo para poder tentar entender o que está acontecendo. Será que o BAP vai ter peito para poder chegar e ir bater de frente para poder contratar reforços, contratar jogadores? Para vocês terem uma ideia, hoje o Flamengo, que apresentou um déficit de mais de 30 milhões de reais, estou tentando ler aqui para vocês, estou pegando aqui a matéria para saber os valores exatos. E isso a gente vai apresentar, tá, nos próximos vídeos na tela, para poder ficar mais fácil. Mas, segundo alguns grupos políticos do Flamengo, existe uma pressão do presidente BAP para um pedido de afastamento do presidente do Conselho Fiscal
Paulo Gomes, em razão de um acordo para que seu vice assuma o cargo. Ou seja, Paulo Gomes, que é um cara renomado, tanto dentro do Flamengo quanto fora do clube, para vocês terem uma ideia, Paulo Gomes é auditor de Furnas, ele é professor, ele ministra aulas em universidades no Brasil e no exterior, nessa parte de finanças, e ele faz parte, ele é o presidente do Conselho Fiscal. E ele tem sido um calo no sapato do BAP, porque está cobrando o porquê do Flamengo gastar tanto, valores exorbitantes na contratação de jogadores, por exemplo, como Emerson Royal, como Andriu, como Vitão. Só esses três custaram ao Flamengo quase 30 milhões de euros. E Paquetá, 44 milhões de euros. E jogadores que muitos deles nem no banco de reservas ficam, ou ficam no banco e não jogam, não performam. Outros que chegaram ganham uma verdadeira fortuna, como o Saul, e que simplesmente não jogam. E esse cara, né, esse cidadão, esse conselheiro, o presidente do conselho, Paulo Gomes, está cobrando muito o BAP, que pressiona para que esse presidente do conselho peça licença, né, peça desligamento do cargo e assuma o seu vice. O seu vice é o Goulart. Goulart, que tem um temperamento, segundo o passo, eu não sei quem é, mas tem um temperamento explosivo, um temperamento onde ele, independente de qualquer questão, ele é pró-BAP, ele é favorável ao BAP, independente de qualquer coisa. Então, o melhor dos mundos para o BAP é tê-lo como presidente do Conselho Fiscal. Essa é a informação que chega para nós aqui, que nós vamos mostrar, inclusive, todo esse movimento documentado nos próximos vídeos. E aí o Flamengo vai encontrar dificuldades para poder realizar novas contratações. Por quê? Porque, meu amigo, o BAP contratou muito mal, né? As contratações que foram feitas foram ruins. Então, o que o Paulo Goulart quer? Ele quer que haja uma reformulação no departamento de futebol do Flamengo para que coloquem pessoas competentes para exercer, sim, um cargo de mais responsabilidade com as finanças do clube na hora de contratar. Esse é o pleito, né, do Paulo, que é o presidente do Conselho Fiscal do Flamengo. Em contrapartida, o Flamengo vai viver uma semana, olha, conturbada ao extremo na parte política. Vocês vão entender o porquê. Não é só isso aqui que eu falei, não. Existe abaixo-assinado de várias correntes políticas pedindo o afastamento de um diretor importantíssimo da gestão do BAP. E nós vamos explicar para vocês mais à frente, num vídeo, quem é. O Flamengo e sua comissão técnica, diretoria, resolve dar 2 dias de folga, mais um dia de folga para os jogadores, que hoje não treinaram, assim como ontem. E quando a gente compara com outros clubes, por exemplo, clubes que não vão jogar a Copa do Brasil e que jogaram ontem, por exemplo, Fluminense, bom, aqui do Rio de Janeiro mesmo, Fluminense, não jogou ontem, está fora da Copa do Brasil e tem um dia de folga. Folga hoje, amanhã se reapresenta. O Flamengo jogou sábado, folgou domingo e folga segunda. E olha, eu não sou contra a folga, tá? É claro que eu sempre digo que o Flamengo tem folgas demais. Agora, eu seria favorável à folga se o Flamengo corresse mais do que os outros. Porque é inadmissível, cara. O Cruzeiro, por exemplo, ele enfrentou o Flamengo de igual para igual na Libertadores e no jogo do Campeonato Brasileiro, jogando com o time titular e sem ter um dia sequer de folga. O Cruzeiro não teve 12 dias parados porque jogou a Copa do Brasil nesse período que o Flamengo estava treinando. Depois o Cruzeiro emendou a Copa do Brasil na Libertadores e depois no Brasileiro.
E aí, os jogadores não pararam, não tiveram folga. E não vão ter de novo. E quando chega no jogo, o Flamengo não aguenta correr. Corre 45 minutos e o segundo tempo para. Há claramente um desequilíbrio físico no elenco do Flamengo e muito por conta da idade, a média de idade dos jogadores. Isso é muito claro. Né? Então, isso está sendo cobrado fortemente pela política do clube, que já está em ebulição. E vem um nome forte aí, hein? Vem um nome forte, o BAP está desesperado só em saber quem é que vem como possível candidato à oposição do clube. Reviravolta no Flamengo. O Flamengo já tinha até, né, sites grandes, o GE colocando como Cazé TV, como encaminhado a ida do Cebolinha para o Krasnodar, time russo. No entanto, o presidente do Krasnodar vetou a contratação do Cebolinha. E vetou por quê? 2 motivos. Alto salário, valor alto de salário e a quantidade de lesões que o jogador sofre. O jogador vira e mexe, está lesionado, jogador não consegue ter uma sequência de jogos, então vetou a contratação do jogador e já está em busca de outro reforço, que não seja o Cebolinha. Eu vou dizer para vocês assim, que o Cebolinha já deu o que tinha que dar no Flamengo, já disse que não vai renovar, o Flamengo também não quer a sua renovação, mas, cara, diante de um cenário de uma diretoria extremamente incompetente, incapaz de conseguir contratar, não vai contratar jogadores caros, tudo bem, mas e o scout, que pode buscar jogadores na América do Sul por um preço, né, acessível, por um bom preço, jogadores com custo razoável? Nem isso eles conseguem. E aí, é melhor manter o Cebolinha. Porque se um jogo, por exemplo, que o Arrascaeta não joga, pega o Samuel Lino, bota para jogar por dentro e você tem um jogador para jogar na ponta esquerda. Samuel Lino não podendo jogar, você tem um jogador para jogar ali, que é o Cebolinha. Não é nada, não é nada. É um jogador que já performou no Flamengo em algum momento. Tá mal pra caramba, mas entre não ter ninguém e ter um jogador que já jogou ali e que já performou, é melhor que fique até o final do ano. Não tem jeito, os caras são incompetentes, os caras são fracos. Os caras não contratam. E muito possivelmente agora, pelas contratações terem sido muito ruins e oneraram os cofres do clube, agora o Conselho Fiscal está em cima. Falando, peraí, vocês estão de brincadeira. Vocês gastam uma fortuna para contratar jogadores que, por exemplo, o Rossi está mal. O reserva do Rossi não é confiável e custou uma fortuna para o Flamengo. E por que pagaram isso? O Vitão, 10 milhões de euros no Vitão. Por quê? Qual a razão? Então tudo isso é contestado internamente pelo Conselho Fiscal e que está dando uma trava no BAP e ele não está tendo peito para chegar e falar, eu vou sim contratar, porque esse jogador aqui faz a diferença no clube, vai fazer a diferença no Flamengo e tal. Ele não está tendo peito para isso, tá com medo, porque já apresenta um déficit, olha para a base e não consegue vender ninguém, porque ele mesmo deu poderes para o Zé Boto acabar com as categorias de base do Flamengo, mandou todo mundo embora. Então, é isso que está acontecendo. Reviravolta, Cebolinha não deve sair, Krasnodar desistiu e jogador possivelmente ficará no Flamengo. O Flamengo foca nas renovações de contrato de Pulgar, principalmente o Pulgar, é o jogador foco hoje para o Flamengo tentar a renovação, só que o jogador faz leilão. O Flamengo hoje está nas mãos do jogador. Por quê? Por mais uma incompetência da diretoria.
A diretoria que renovou o contrato com o jogador há meses atrás e abaixou a multa. E aí, meu amigo, você entrega como se você deixasse um cheque em branco na mão do jogador e do empresário. Você não pode perder o pulgar e simplesmente o cara faz leilão, porque ele tem uma multa bem baixa, uma multa baixíssima, qualquer clube pode chegar e levá-lo. Ele tem propostas e diz, eu quero XYZ, se não me derem, eu vou embora. E o Flamengo se vê numa situação bem delicada pela incompetência no momento da renovação lá atrás. Como é que você aumenta o salário do jogador e baixa a multa? Agora, você não sabe o que fazer. Você não pode liberar o jogador, que a torcida vai cair na carótida do presidente. Não pode perder o jogador. E simplesmente o jogador está pedindo muito. Está pedindo o que ele acha que merece. E ele merece, é um bom jogador. Só que essa renovação, ela deveria ter sido muito bem amarrada lá atrás. E não foi. Foram incompetentes, assim como são. Isso não é novidade nenhuma para ninguém. Como são incompetentes os diretores do Flamengo, essa diretoria do departamento de futebol. Bom, aqui embaixo, galera, tem aqui um link para você poder comprar produtos oficiais do Flamengo, produtos licenciados, camisa oficial. Vai lá, clica aqui que você não vai se arrepender. Você será direcionado para a loja oficial do Flamengo dentro do Mercado Livre, dentro da Shopee, e você comprará um produto oficial, um produto licenciado, muito mais barato, inclusive, do que essas camisas piratas que vendem por aí. Não compre em pirataria. Compra produto oficial, preço menor, você recebe na sua casa. Vale a pena. Peço a você para deixar o seu like e inscrever-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.